Doom Metal, como o gênero maldito já era praticado ainda nos anos 70. Se o Doom Metal possuísse uma versão plástica, esta seria a capa do debut do Black Sabbath, a imagem acima. Perturbadora em sua simplicidade autoral, esta imagem traduz com perfeição em forma de imagem o sentido real e estrangulador do estilo. Por falar neste álbum, o heavy metal nasceu através dele sob o signo do Doom. Na forma deste, o debut do Black Sabbath foi composto e lançado oficialmente no dia 13 de fevereiro de 1970, portanto, tendo completado 50 anos. Nesta semana que se passou, o Black Sabbath praticava em seus primeiros álbuns aquilo que a partir dos anos 80 seria conhecido como Doom Metal, em um heavy metal lento, com guitarras de timbres bastante distorcidos, atmosferas soturnas e vocais desesperados. Portanto, não há exagero em afirmar que o Doom Metal existe desde os anos 70. Sendo, portanto, o primeiro subgênero de metal a existir. Se formos considerar os outros gêneros que começaram a se emancipar no fim dos anos 70 para os anos 80, como thrash, death, black, progressivo, power e outros, o Doom é aquele que ainda carrega a essência raiz com a qual o metal foi gerado por Tony Iommi e companhia. O próprio Black Sabbath é constantemente lembrado como pai tanto do heavy metal quanto do Doom Metal, mas eles não eram a única banda a praticar o estilo na época. Apesar de a crítica massacrar aquele rock encapetado e feio que os Sabbath praticavam, a banda rapidamente adquiriu popularidade no underground e cresceu a ponto de alcançar a fama. Tão logo seus primeiros trabalhos chegaram aos ouvidos dos fãs de rock do mundo todo, outras bandas foram surgindo, inspirados por aquele rock negro e pesado, também carregando o cheiro do rock psicodélico e ocultista. As bandas que praticavam Doom nos anos 70 mesclavam a brisa psicodélica com as distorções pesadas. Além disso, não seria muito auspicioso falar de temas como ocultismo fazendo rock bonitinho, em tons maiores e timbres limpos, não é? Antes de prosseguirmos, é preciso deixar claro um detalhe que, apesar de parecer óbvio, é de suma importância neste artigo. Não é que as bandas citadas nesta matéria eram genuinamente bandas de Doom Metal. Este entendimento só veio a existir a partir da década seguinte. Indo mais além, nem sequer o termo heavy metal estava estabelecido na época em questão. O ponto aqui é que algumas bandas já tocavam de forma clara em algumas músicas ou trabalhos aquilo que a partir dos anos 80 viria a ser batizado como Doom Metal. Outro detalhe que complementa este primeiro é que o que compreendemos hoje como qualquer outro gênero de metal não era praticado no mesmo período. Bandas como Judas Priest, Motorhead e Accept aceleraram e tornaram mais melódicos. Este segundo adjetivo não se aplica tanto ao Motorhead, o metal na segunda metade dos anos 70 e acabaram por influenciar outros gêneros de metal que foram surgindo a partir do começo dos anos 80, somente. O Doom Metal emancipou-se como gênero de metal na era oitentista graças a bandas como Saint Vitus, The Obsessed, Trouble, estas americanas, Pagan Altar e Vitfinder General, estas britânicas oriundas da Nvoben. Depois veio o Candlemas, o nome mais bem-sucedido do estilo, inaugurando o segmento Epic Doom. Todavia, como já dito, o estilo já era praticado como tal nos anos 70. Vejamos a seguir alguns poucos nomes que se enquadram no Doom Metal setentista. E se prepare, se você não conhece alguns destes nomes, vai se surpreender com o quanto estas bandas já soavam tão pesadas e cabulosas na época. Black Sabbath. Ah, vá! Aquilo que conhecemos hoje como heavy metal existiria se o Black Sabbath não fosse uma realidade? Provavelmente sim. Mas, como a matemática garante através do princípio da boa ordem, alguém teve que receber as honras da inauguração e este alguém foi o Sabbath. Ainda, será que se outra banda tivesse criado o metal, teria sido com tanto estilo e personalidade como os britânicos de Birmingham fizeram? Há quem entenda que o metal já havia aparecido antes do debut do Black Sabbath através de trabalhos do Cream, do Blue Cheer ou até mesmo pelos Beatles. Mas a grande maioria dos entendidos em rock e metal, eu incluso, apesar de este escritor estar longe de ser considerado um entendido, concordam que a pedra angular do metal foi mesmo o primeiro álbum do grupo, lançado em 13 de fevereiro de 1970 pela gravadora Vertigo. Fato é que as músicas do debut traziam uma carga pesada na guitarrada de Tony Iommi, no baixo furioso de Geezer Butler, na bateria agressiva de Bill Ward e nos vocais ríspidos de Ozzy Osbourne.
A faixa título em particular é tão negra e revolucionária que conseguiu colocar o mundo da música de ponta cabeça graças ao riff tocado em trítono, a nota do diabo, a atmosfera horripilante e as letras que evocam o tinhoso, algo sem precedentes na história da música. O doom metal nasceu aí e foi devidamente lapidado nos próximos álbuns do Black Sabbath desde então, influenciando assim uma legião de músicos e bandas de doom stoner por anos a fio até hoje. E contando. Pentagram. Apesar de o Pentagram ser constantemente lembrado junto a outros nomes como pioneiros do doom oitentista, já emancipado, a verdade é que a banda do caricato Bob Liebling viveu a sua primeira encarnação durante vários intervalos dos anos 70. O grupo não alcançou a devida fama naquela década por conseguir somente lançar uns poucos singles, consequências de alguns péssimos relacionamentos envolvendo empresários e os abusos de alucinógenos por parte de Liebling. O reconhecimento só veio na segunda encarnação do grupo, durante os anos 80 já com o peso pesado Victor Griff nas guitarras, egresso do Death Row. Mas o fato de ter que dividir essa fama com Saint Vitus e Trouble, além de outros aspectos, não os fez atingir o estrelato que os aguardava ainda nos anos 70. O Pentagram foi fundado em 1971 no estado da Virgínia através de Liebling e do baterista Gil Falk F. A banda surgiu como uma promessa de resposta americana aos ingleses do Black Sabbath, juntamente com os nova-iorquinos do Sun Lord Baltimore, e qualidade para tal posto a banda tinha de sobra. O principal trabalho lançado pelo Pentagram naquela década foi o Bass Record Studio, uma demo que trouxe clássicos da banda como Forever My Queen, When the Screams Come e Review Your Choices. Várias composições da primeira encarnação do Pentagram foram regravadas nos álbuns lançados a partir dos anos 80. Em 2002 o grupo lançou Fast Das Here, a The Vintage Collection, uma coletânea de 12 raridades e faixas perdidas dos anos 70 em versão remasterizada. Ainda havia mais material para desenterrar, o segundo lote de raridades setentistas do Pentagram foi lançado em 2006 sob o nome Fast Das Here 2. Em ambas as coletâneas, percebe-se o quanto o Pentagram foi influenciado pelo Black Sabbath tanto nas músicas mais animadas quanto nas faixas mais soturnas, os doons, como a própria Forever My Queen em seu riff cinzento, a charmosa When the Screams Come e a fúnebre B Foreverne. B-Demon. Pesadíssimo. É assim que podemos definir o som da banda B-Demon, que, tal como o Pentagram, passou por duas encarnações, uma entre 1973 e 1974, com um brevíssimo retorno em 1979, e uma segunda encarnação a partir de 2001. Na fase setentista, a banda também contava com Bob Liebling nos vocais e com Gil Falk F na bateria, que se faziam acompanhar de Mike Matthews no baixo e Randy Palmer nas guitarras. Este Randy Palmer também andou tocando no Pentagram por dois períodos, um na primeira encarnação e outro na segunda, perto do fim dos anos 80. Todas as músicas gravadas pelo B-Demon naquele período só viram a luz do dia em 2005, quando do lançamento da coletânea Child of Darkness, em From the Original Master Tapes. O que esse trabalho revelou ao mundo era uma banda de som soturno, sujo, negro e pesado, como nenhuma outra fazia na época. A baixa qualidade das gravações só reforçou a poeira em cima das músicas. É tanta poeira que é possível tatear as músicas e constatar as cascas de sujeira. O grupo voltou à ativa em 2001 através da iniciativa do músico e jornalista Perry Grayson, que tratou de contactar e de reunir os ex-integrantes Palmer, QF e Matthews. Um álbum de inéditas foi lançado em 2011, Symphony of Shadows, que contou com os vocais de Craig Jungandel. Stone Axé. Essa aqui habita nas catacumbas plúmbias da história do rock e de lá nunca saiu. Quem quiser conhecer o Stone Axé, desça rumo à escuridão onde a luz nunca ousou penetrar. O Stone Axé surgiu das cinzas do Josephus e existiu entre 1971 a 1972 na cidade de Houston, no Texas. Após o fim do Josephus, o vocalista Pat Bailey, o baixista Ray Turner e o baterista Jerry Tiberois receberam o guitarrista Wolf Mike Long para formar o Stone Axé. O único lançamento oficial do grupo foi o single Slave of Fear Snack Beat, de 1971. A primeira faixa em particular apresenta algo que o Black Sabbath começaria a fazer naquele mesmo ano, em afinações baixas nas guitarras. Isso somado ao ritmo lento e as influências de psicodélico criou um som pesado, soturno e melancólico, que ficou escondido nas areias do tempo. O fim precoce do Stone Axé ensejou o retorno do Josephus em 1972. Até hoje o grupo teima em existir apesar das várias idas e vindas. Mas o blog The Atmosphere faz questão de desenterrar, limpar a poeira e apresentar este souvenir para você. Flower Traveling Band. Esta banda vem do Japão. Sim, o doom metal também aprontou das suas durante os anos 70 na Terra do Sol Nascente. O Flower Traveling Band foi a continuação natural do Yui Yoshida The Flowers após uma reformulação da formação do grupo e a adoção de um novo direcionamento musical. Em seu segundo álbum,
Satori, lançado em 1971, o Shida e companhia mostraram um som que lembrava muito o Black Sabbath dado o peso das guitarras, os ritmos lentos e as melodias sombrias. Ou seja, temos em Satori a receita básica do Doom Metal. As características pétreas do estilo são melhor percebidas nas faixas ímpares do álbum, Satori Parte I, Satori Parte Terceira e Satori Parte V, além da faixa bônus Map. Ainda, por influência do guitarrista Hideki Shima, o grupo usava de forma magnífica arranjos criados com escalas árabes, algo que se tornaria a marca registrada do Solitude Eternus nos anos 90. O Flower Traveling Band existe até hoje, mesmo que sem seu membro fundador e cérebro criativo da fase áurea do grupo, Yuya Ushida. Outro destaque do álbum Satori são as interpretações viscerais do vocalista Joe Yamanaka. E é isso. Existem outros exemplos, mas estes que aqui foram lembrados cumprem bem o papel de apresentar a você o Doom setentista. É como este redator costuma falar sempre que as oportunidades permitem, o Doom Metal é o gênero mais antigo, o primeiro, aquele que carrega a essência raiz do Heavy Metal. Da metade dos anos 80 em diante o Doom Metal se metamorfoseou e se hibridizou com outros gêneros para se transformar em vários formatos distintos como Epic Doom, Death Doom, Metal Gótico, Sludge, Funeral Doom e etc. Isso tudo sem considerar o Stoner Rock e Stoner Metal, que pode ser considerado um irmão do Doom Metal. Que o gênero maldito sobreviva nos calabouços renegados do rock por muito mais tempo.